continuando então, né? Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde os tempos imemoriais. Então, desde sempre, né? A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenha sido uma das primeiras formas de utilização dos produtos naturais. A história do desenvolvimento das civilizações oriental e ocidental é rica em exemplos de utilização dos recursos naturais da medicina, no controle de pragas e em mecanismos de defesa, merecendo destaque a própria civilização egípcia, greco-romana e chinesa. Né? A medicina tradicional chinesa desenvolveu-se com tal grandiosidade e eficiência que até hoje muitas espécies e preparados vegetais medicinais são estudados na busca pelo entendimento de seu mecanismo de ação e isolamento dos princípios ativos, né? A gente observa que as técnicas chinesas, elas são muito presentes aqui na nossa cultura também, né? Não só a respeito dos chás e tudo, mas a própria alimentação deles, né? Eles trazem aí, os egípcios, eles trazem estudos, né, dos preparados com essas plantas e até mesmo os incensos, né? Também é uma coisa muito vista. Então, a propriedade aromática, né, das plantas, assim como elixir e também alguns bálsamos, etc. Tá? Então, as fragrâncias, né, extraídas dessas plantas também traziam muitas eficácias terapêuticas, tá? As técnicas desenvolvidas e utilizadas no Egito, por exemplo, para a conservação das múmias, né, ainda são um desafio para a química. Então, ainda hoje a gente estuda essa parte. Na Idade Antiga, além das técnicas medicinais, muitos venenos foram descobertos na natureza, né? E utilizados para fins de defesa, caça, né? E até mesmo fins ilícitos, né? Como para matar as pessoas e etc. Tá? Então, houve muita pesquisa, muito estudo acerca dessas plantas, né? A natureza sempre despertou esse fascínio encantador no homem, né? Não apenas pelos seus recursos oferecidos para alimentação, né? Mas por sua principal fonte de inspiração e aprendizado. A busca pela compreensão das leis naturais e o desafio, né, de passar essas barreiras na sobrevivência, tipo o clima, as doenças, né, levam o homem ao desenvolvimento científico, mesmo após o avanço tecnológico que a gente vê hoje, tá? O Brasil, né, a história do nosso país está intimamente ligada ao comércio de produtos naturais, os quais determinaram as várias disputas de posse por terra e por fim da colonização portuguesa, né? Do pau-brasil era obtido um corante de cor vermelha, muito utilizado para o tingimento de roupas, e como tinta de escrever também, que já era utilizado nas Índias Orientais, desde a Idade Média, tá? Outra coisa era do lenho do próprio pau-brasil, que era extraída a brasilina, né? Que é um derivado que se oxidava muito facilmente, que também foi identificado como um corante, tá? E até assim, o final do século XIX, só esses corantes naturais eram disponíveis, né? Tornando esses produtos muito caros e de enorme interesse desses colonizadores. Nesse sentido, além do pau-brasil, que foi extraído de forma predatória, devastadora no nosso território, até quase, né, a sua extinção, outros produtos despertaram muito interesse dos europeus e apontaram na terra que foi descoberta recentemente, que era aqui, né? Um, a gente tem vários tipos de corante, né? Realçadores, indicadores de açúcares, né? E até uns que a gente pode usar como arsenal químico, tá? Outro exemplo marcante de produto natural que causaria muito impacto na nossa humanidade, né? E que mudou o comportamento do homem foi a descoberta de substâncias que poderiam ser alucinógenas, tá? Os povos antigos utilizavam isso, né, nas suas práticas religiosas, mágicas, etc. Na Grécia mesmo, na Grécia Antiga, né, claro, os extratos vegetais eram utilizados em execuções, tá? Como, por exemplo, no caso do Sócrates, né, que teve que beber uma substância lá para que fosse matá-lo, né? O ópio preparado, né, através dos bulbos da Papaver somniferum, é conhecido por séculos, tá?
e essa planta era utilizada desde a época de 4000 a.C., tá? A gente tem relatos aí na mitologia grega atribuindo à papoula do ópio o simbolismo do Morfeu, que é o deus do sono, tá? Em 1803, né, a gente tem uma descrição do sal de ópio, falando sobre a constituição química dele, tá bom? E o ópio também produz outras substâncias que são chamadas de alcaloides, que têm propriedades interessantes, e algumas a gente conhece, como por exemplo a codeína, né, que é um antitussígeno, tá? A tebaína, que é um antagonista da morfina, a narcotina, que é antitussígeno, antiespasmódico, papaverina, né? Então a gente verifica aí essas importantes partes dentro da história, tá certo? Eu acho que o marco mais importante para o desenvolvimento dos fármacos, né, a partir dos produtos naturais das plantas, tenha sido, de repente, o descobrimento dos salicilatos, tá? O que que isso ia promover, né? Então, essa história começou bem lá atrás, em 1700, quando um reverendo, né, começou a investigar cascas de salgueiro, tá? E aí ele levou essa estrutura, começou a pesquisar tal, e começou a verificar resultados clínicos, né? Como propriedades analgésicas e antipiréticas que saíam do extrato daquela casca daquela planta. Depois de 50 anos, né, eles continuaram pesquisando na França e na Alemanha o princípio ativo dessa planta. E lá em 1828, tá, conseguiram isolar uma pequena quantidade de salicina. Outros cientistas começaram a melhorar o rendimento e a qualidade desse extrato, né? Até que então eles conseguiram sintetizar o ácido salicílico, tá bom? Em 1898, né, Felix Hoffmann pesquisou a cura para uma artrite que o pai dele tinha. E ele era muito sensível aos efeitos colaterais desses salicilatos de sódio. Então ele conseguiu, né, ele descobriu o ácido acetil salicílico, o famoso AS, tá? Que ele era menos ácido que o ácido salicílico, né? E mantinha a propriedade analgésica desejada. Essas propriedades terapêuticas do AS, né, levaram aos laboratórios das pesquisas da Bayer. E assim eles elegeram a AS como um novo produto a ser lançado no mercado para competir com os salicilatos naturais. Então, lá a partir de 1897, apareceu o nome da aspirina, tá? Mais de 100 anos depois da descoberta, se a gente for calcular, entendeu? Então, o AS continua sendo alvo de pesquisas, tá? Sobre sua aplicação terapêutica, como analgésico, anti-inflamatório, né? Atuando ainda no controle de febre, artrite reumatoide e agregação plaquetária. Então, veio da planta essa história, né? E a pesquisa durou muito tempo, mais de 100 anos, para que pudesse aparecer, né, no fármaco industrial, tá? Que é o AS que a gente conhece. Então, se você lembrar daquela imagem que eu coloquei lá no comecinho dos slides, né, dos vídeos, você vai ver que o fármaco começa da planta medicinal até chegar no produto industrializado, até chegar no medicamento, tá? E aí a gente tem, né, a natureza, de modo geral, como responsável pela produção da maioria das substâncias orgânicas conhecidas. Mas esse reino vegetal também é responsável pela maior diversidade dessa diversidade química conhecida, né? A variedade, complexidade dessas moléculas, os metabólitos secundários das plantas, né? Lembra que eu já expliquei essa parte para vocês, o sistema de defesa de algumas plantas ou aquilo que ela produz, né? A variedade que nós temos de plantas por aqui, e isso seria a consequência direta de milhões de anos de evolução das próprias plantas, tá? Vários são esses metabólitos, né? Esses organismos que desenvolvem isso para nós, tá? A gente tem muitas pesquisas disso, inclusive, né, substâncias químicas de origem marinha que se mostraram ativas sobre replicação de vírus, né? Principalmente alguns de HIV, tá? Então essa importância da natureza traz para gente o que a gente conhece na fitoterapia, tá? E a fitoterapia é isso que está nesse slide aqui para vocês. Ela pode ser definida como o estudo das plantas medicinais
e suas aplicações no tratamento das doenças. Ela deriva do grego terapeia, né? Phyton, né? Vegetal. Então, tratamento vegetal. Assim, esse termo foi adotado a terapêutica que utiliza plantas e derivados vegetais como medicamentos, originando-se do conhecimento também de seu uso popular, que a gente vem tratando desde a última aula, tá bom? Então agora a gente sai um pouquinho dessa questão aí das plantas medicinais e vai entrar de fato na fitoterapia, né? Na próxima aula eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre essa história da fitoterapia, né? E também eu vou explicar um pouquinho da parte da legislação, como ocorre a produção. Aí a gente entra nessa estrutura mais técnica, tá? Desse tipo de terapia.